Bom dia, meus irmãos. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Esse é o desejo do meu coração. E mais essa aula online, né? Pelo YouTube. Se você está aí me ouvindo, parabéns por estar interessado na palavra do Senhor. Parabéns também por estar conectado. Nós precisamos incentivar nossos irmãos a conseguir isso. Os irmãos têm um aparelho, uma forma de estar conectado à igreja, mesmo quando a igreja está fechada. Nós estamos em tempos de pandemia, podemos estar em tempos de guerra, de economias difíceis, mas o mundo está muito dinâmico. Hoje em dia, os problemas acontecem mais rápido, as soluções também, né? Então, nosso povo, o povo de Deus, precisa estar instruído a usar a tecnologia, usar os meios de comunicação, para que a igreja continue, mesmo quando esteja obrigada a estar com as portas fechadas, esteja em contato, esteja em comunhão, esteja estudando a palavra, esteja orando, esteja louvando. Amém? A nossa lição de hoje é o número 13 do livro de Esther, da nossa revista, né, desse trimestre, onde tivemos como base para estudo a vida de Esther. Foi uma bênção, foi um trimestre assim, de exemplo de Mardoqueu, de Esther, dos servos de Deus lutando contra um problema muito grave. Amém? Então, nós estamos terminando a revista neste domingo, a lição número 13, que diz: uma serva de coragem. Coragem é uma palavra que nos remete a pensar em fazer algo, né? Em ter condições de fazer algo, de ter a ousadia de fazer algo, e essa ousadia vem da convivência com o Senhor, vem da palavra do Senhor. Então, para você conseguir tocar o seu dia a dia em tempos difíceis, cuidar da sua família, do seu emprego, do seu estudo, do que você, meu irmão e minha irmã, da classe Abraão, da classe Sara, estiverem passando ou precisando passar, precisa se fortalecer no Senhor, na palavra do Senhor, para que tenha esta coragem. Espero que todos estejam bem, que todos estejam em oração e que todos estejam capacitados pelo Senhor para ter a paz suficiente para passar por toda essa fase que estamos passando. Então vamos aí ao livro de Esther, né? Mais uma parte, um trecho, um pedaço aí da vida de Esther que pode nos trazer ao edificante. Eu quero já pegar a nossa lição aqui, a introdução da nossa revista, é muito boa, já dá quase a aula. Diz assim: Esther, mesmo em terra estranha, demonstrou que possuía um sólido sistema de crenças e valores refletidos ao lidar com diversas situações. Que possamos aprender com Esther a termos uma conduta de fé, vivendo não de acordo com o mundo, mas de acordo com a vontade de Deus. Então vamos parar um pouquinho aqui já na introdução e ver o que o comentarista nos trouxe aqui. Esther, mesmo morando fora de sua pátria, fora de sua terra, diz que ela tinha um sistema sólido de crenças e valores refletidos ao lidar com situações. Então, crenças, aquilo que ela acreditava, aquilo que eu acredito, aquilo que você acredita. Acreditamos em quê? Aquilo que nós temos como verdade. Nós fomos salvos pelo Senhor Jesus, fomos perdoados pelo Senhor Jesus Cristo, recebemos dele o seu evangelho e acreditamos que este evangelho é verdade. Por isso, esse evangelho se tornou nossa crença, aquele conjunto de coisas, aquele conjunto de informações, de histórias, de promessas que compõem aquilo que nós cremos. Essa é a nossa crença. E nós cremos no evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós cremos na Bíblia. Então, Esther tinha sua crença e fala que ela tinha valores. Então, isso que nós cremos passa a ter importância, passa a ter valor em nossa vida. Aquilo que nós acreditamos como verdade, aquilo que nós temos como verdade, passa então a fazer parte da nossa vida como uma coisa valorosa, uma coisa a qual nós temos e não queremos perder. Nós temos o Evangelho, nós temos a salvação, nós temos a fé em Deus, nós temos o contato com Deus, nós temos o Espírito Santo, nós acreditamos nisso, nós vivemos isso. E aí então o comentarista diz, olha, ela tinha crenças, ela tinha valores refletidos. E aí alguma coisa que, quando você diz refletido, é algo que pode ser visto, é algo que pode ser notado. Então até onde estamos,
que dissemos até agora. Nós recebemos algo de informação, nós tivemos isso como verdade, acreditamos nisso, cremos nisso, compusemos nossa crença, isso passou a fazer parte da nossa vida. Isso é importante, sim, porque muita gente conhece, muita gente até acredita, mas não dá valor a isso, não dá valor ao Evangelho, não dá valor à palavra do Senhor. Nós damos e procuramos viver essa palavra. E isso modifica a nossa vida, transforma a nossa vida, e isso pode ser então refletido, isso pode ser visto, isso pode ser notado pelos outros. Então Esther tinha crença e valores refletidos ao lidar com diversas situações. Ao lidar nos remete às nossas atividades cotidianas. Então Esther, ela demonstrava, ela podia ser reparada a sua forma de vida, o seu estilo de vida, como alguém diferente, alguém que servia a Deus, mas quando chega uma situação caótica, como o povo de Deus estava passando ali com ameaça de morte, uma situação difícil, então Esther passa a lidar com essa situação baseada nos valores que ela tinha, baseado na crença que ela tinha. Então, o sol está lá fora, meio-dia, está quente para todos, cada um reage de uma forma. Muitos reclamam do sol, muitos agradecem pelo sol, muitos reclamam da chuva, muitos agradecem pela chuva. Então, o que muda uma pessoa, o que demonstra que uma pessoa é diferente, vamos dizer assim, é a forma como ela age em relação aos acontecimentos. É aí que se mostra a diferença do crente e do não crente, é aí que mostra a diferença de quem tem o evangelho, de quem não tem, de quem acredita e de quem valoriza o evangelho. Muitos acreditam no evangelho, mas quando chega numa situação de lidar com situações difíceis, eu estou dizendo aqui, não estou dizendo só em casos de pandemia que estamos passando, estamos dizendo problemas econômicos, estamos dizendo problemas de pecado. O mundo está aí ofertando, o mundo está chamando, o mundo está conquistando pessoas, e aí a forma como nós reagimos a isso é que mostra se nós damos ou não o devido valor ao Evangelho, aquilo que nós aprendemos a crer. Amém, meus irmãos? Então, a introdução mostra isso. Nós precisamos crer, nós precisamos valorizar isso que nós cremos, colocar em nossa vida como algo precioso. Isso vai fazer com que a gente passe a refletir a glória de Deus, refletir um ser novo, um ser modificado, uma pessoa diferente. E quando aí somos então desafiados a lidar com situações difíceis, a nossa atitude vai demonstrar que realmente tudo aquilo está em nós, tudo aquilo faz parte da nossa vida, porque nós realmente cremos. Segunda carta aos Coríntios 3:18, eu vou ler aqui, 2 Coríntios 3:18. Aqui. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Lembra que eu disse agora há pouco? Refletindo. Vou ler de novo. E todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Vamos de glória em glória, de dia em dia, de passagem em passagem, de dificuldade em dificuldade, de vitória em vitória, de experiência em experiência, sendo transformados e refletimos como por espelho a glória do Senhor. Aqui na Bíblia Plenitude, eu tenho uma observação no rodapé deste versículo, eu vou ler para os irmãos para a gente fechar este pensamento, né, de valor, de refletir a glória do Senhor, de ter atitudes. 3:18, a expressão contemplando como por espelho tem a conotação de refletir, bem como de examinar. Quando contemplamos a glória do Senhor, somos transformados na sua própria imagem pelo Senhor. Isso é muito lindo. O Espírito. Nós então, com a glória sempre crescente, refletimos o que contemplamos. Eu vou ler de novo um pedaço aqui. Quando contemplamos a glória do Senhor, somos transformados na sua própria imagem pelo Senhor, o Espírito. Nós então, com a glória sempre crescente, refletimos aquilo que contemplamos. Então, quando nós cremos,
quando nós aprendemos a palavra do Senhor, aprendemos sobre o Senhor pela sua palavra, valorizamos isso e contemplamos a beleza, a maravilha do Senhor através da sua palavra, nós passamos a ser transformados cada vez mais à sua própria imagem. E aí, com essa crescente contemplação do Senhor, nós passamos a refletir a imagem daquilo que contemplamos. O espelho, ele reflete algo que está na sua frente. Ele recebe uma imagem e o espelho reflete essa imagem. Então, quando a Bíblia nos convida a refletir, não é refletir a nossa glória, a nossa atitude, o nosso querer, mas refletir a vontade de Deus, refletir a beleza de Deus, refletir os ensinamentos de Deus através da nossa vida, principalmente pelas nossas atitudes. Você já ouviu falar, eu já ouvi falar muitas vezes, pregar através da nossa Bíblia, da nossa vida. Pregar mesmo sem usar a Bíblia nas mãos. Como que nós fazemos isso? Refletindo a glória do Senhor. Como nos aprendemos isso? Contemplando aquele que é a verdadeira imagem. Amém? Então está aí a introdução da nossa lição. É uma bênção pensar que nós podemos ser muito mais parecidos do que somos em nossas atitudes e nosso caráter, quando nós adquirimos o caráter de Cristo. Quando adquirimos o caráter de Deus, nossas diferenças vão se tornando menores. É aí que você vai pegar comigo lá em João 17, onde o Senhor fala assim, olha, eu sei que a vontade do Senhor é que sejamos um, como eu sou um com o Pai. Como que podemos ser um, sendo menos de nós mesmos e mais do Senhor. Sendo menos diferentes em nossos querer, em nossas... Eu não estou dizendo negar personalidade, nada disso. Mas tendo a nossa vida mais a imagem do Senhor, eu tendo a minha vida mais parecida com a imagem do Senhor que eu contemplo, e você também, meu irmão, minha irmã, vamos ser cada vez mais parecidos, vamos ser cada vez mais vamos ser cada vez mais unidos. Essa é a vontade do Senhor, que não vai começar no céu, não, começa aqui, né? Começa já na nossa vida cotidiana, em nossas atitudes. Amém? Então, Esther diz a parte 1. Esther, eu estou seguindo a lição e vou dar uma reduzida, viu, irmãos? Porque nosso tempo tem que ser mais curto por aqui. Esther, um exemplo a ser seguido. E por que não? Né? Se é que teve um exemplo de sucesso, uma serva de Deus, e demonstrou a glória de Deus, o poder de Deus através da vida dela. A relevância da beleza interior. Hegai viu em Esther algo que as outras não possuíam, a beleza de coração. Devemos orar para que os cristãos sejam pessoas íntegras, capazes, afetuosos, afáveis, tranquilas e cheias de misericórdia. Então, aqui Hegai era a pessoa, lá, o comandante das mulheres, né, quem tomava conta lá das mulheres do rei, e ele viu em Esther algo diferente. Além da beleza física, da beleza externa, ele viu uma pessoa maravilhosa. E aqui o autor da lição nos convida a orar para que os cristãos sejam pessoas íntegras. Então veja a preocupação do autor aqui. Não é simplesmente para que eu seja uma pessoa íntegra, para que eu somente demonstre a vontade de Deus, que eu reflita a glória de Deus. Isso é maravilhoso. É obrigação de cada um de nós. Mas ele fala assim, devemos orar para que os cristãos sejam pessoas íntegras. Para quê? Para que mais os cristãos possam realmente demonstrar a beleza de Deus, a maravilha de Deus, o caráter de Deus. Porque muitos tomam a palavra de cristão, muitos tomam o nome de cristãos, muitos tomam o nome de família de Deus, mas envergonham o evangelho, envergonham a palavra de Deus, porque não vivem, porque não refletem, porque suas atitudes não demonstram o que realmente a palavra de Deus faz. Então, o autor até tem uma preocupação. Vamos orar, irmãos, para que eu consiga ser bem, para que você, para que aquele outro, para que aquele outro de outra igreja, para que a nação de Cristo nessa terra consiga ser pessoas íntegras, capazes, afetuosas, afáveis, tranquilas e cheias de misericórdia. Essa é a imagem que deve ser a igreja do Senhor. É por aqui que deve ser reconhecida a igreja do Senhor. Não é pela placa da igreja, não é pelo tamanho da igreja, não é porque quantos anos a igreja tem, não é porque pela condição política e econômica da igreja, não é pelo local que a igreja está, mas sim pela forma que essas pessoas que se chamam de cristãos, porque nós vivemos e através das nossas atitudes demonstramos quanto Deus é lindo,
quanto Deus é maravilhoso, para que essas pessoas também queiram ter um Deus assim em suas vidas, para que o outro seja influenciado pela igreja, para que o outro seja conquistado pela igreja, pelo evangelho, pela mudança, pela transformação maravilhosa que o evangelho pode fazer numa vida. Esse é o nosso chamado, esse é o nosso comissionamento feito por Cristo. Aleluia. Esther é uma história de sucesso. Vou ler o finzinho aqui da parte 1, 2. Esther era detentora de uma graça divina, fazendo dela uma serva especial diante de todos os que com ela conviviam. Então, ela era diferente pelo seu caráter, mas a Esther tinha uma graça, a Esther tinha algo diferente que podia ser notado. Lembra que eu falei lá atrás? Refletindo como por espelho, não só pelas atitudes, mas no jeito da pessoa de falar, no jeito de agir, no jeito de ser, de se expressar, na beleza, talvez refletido na própria face de Esther, demonstrava que ela tinha um Deus, que ela tinha uma crença, que ela tinha valores. Eu marquei aqui, então, disse assim, olha, graça na sua vida. Colossenses 3:23, carta aos Colossenses 3:23, eu vou ler para os irmãos aqui, para as irmãs, do 3 ao 25. Colossenses 3, do 23 ao 25. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Tudo quanto fizeres, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo, o Senhor, que estais servindo. Pois aquele que faz injustiça, receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Então veja bem, nós lembramos muito de falar, Deus não faz acepção de pessoas, não faz mesmo. Aqui tem mais um texto dizendo isso, mesmo que for para castigar. Então, errou, praticou injustiça, fez o que fez, pode ser o ímpio, pode ser o crente. Ele vai responder pela injustiça feita, principalmente aquele que crê na palavra, que diz que crê, que aprendeu a palavra. Então, veja quanto é importante, irmãos, nós vivermos a palavra do Senhor. Nós aprendemos, nós cremos, nós valorizarmos e nós vivemos para quê? Para não praticar injustiça, para não receber o troco da injustiça que está dito aqui na palavra. Mas a palavra que quer dizer o quê? Eu e você, trabalhando, estudando, pode ser na sua casa, pode ser na empresa, pode ser na igreja, pode ser onde estiver. Tudo que você fizer, faça como se estivesse fazendo para o Senhor. Mesmo você está trabalhando para um homem, recebendo de um homem, de um ser humano, de uma empresa, faça bem feito. Por quê? Porque você é diferente. Porque você vai refletir a glória de Deus. Quem não quer ter um funcionário assim? Quem que não quer ter um empregado assim? Quem não quer ter um esposo, uma esposa, um filho, um aluno na escola, um professor assim? Que faz tudo com graça, mesmo que está sofrendo, faz com amor, faz com carinho, faz como se estivesse fazendo para o Senhor. Então, de repente, alguém vinha Esther servindo, mas porque era uma serva, servia bem. Porque era uma serva de Deus, servia bem aos homens. Lógico, se livrando do pecado. Eu vou ler aqui mais um texto, 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios 10, deixa eu abrir a minha Bíblia aqui, 10, 31 ao 33. Primeira carta aos Coríntios 10, 31 ao 33. Portanto, quer comais, quer bebais, ou faça outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Vou até o 33. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Aí Paulo então dizendo assim, olha, por que isso que eu faço isso, né?
é não buscando o meu interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Então, aqui mais uma palavra. Além de trabalhar, de fazer tudo, você quer comer, você quer beber, você quer fazer o que for, faça glorificando ao Senhor. A palavra aqui diz, olha, eu vou ler de novo o 31. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, alguém vai olhar para nós, as pessoas vão olhar, Deus vai olhar e vai ver em nós uma vida de gratidão. Uma vida que você levanta um copo de água, agradece a Deus, que você coma com alegria, que você dê alegria por cada peça que você coloca, cada alimento na sua mesa, na sua casa. Faça isso, irmãos. Chega na sua casa, fez uma compra no supermercado, pode ser um pé de alface, pode ser uma compra grande, coloca ali, ora ao Senhor, agradece a Deus, dá graças a Deus e come. Viu? Isso é muito importante. Nós, como crentes, como servos de Deus, como filhos de Deus, reconhecemos que tudo que vem para nós vem porque Deus permitiu, porque Deus agiu, porque foi por misericórdia e graça do Senhor sobre as nossas vidas. Aleluia! Então, falando aqui sobre Esther mais um pouco, a parte 2 da nossa revista, a introdução, eu vou ler inteira aqui devagar para quem não tem a revista comigo, tá bem? Desculpa, irmão, se alguma coisa no som não estiver legal, na imagem, mas assim, a gente ficou 7 meses fazendo aulas por vídeo, depois nós paramos, perdemos um pouco do jeito, da prática, mas a gente tem que se virar, né? Tem que ir se adaptando novamente. Esther mostrou-se uma mulher de coragem. Cada um de nós tem uma relação em relação aos obstáculos que surgem em nossa caminhada. Então, cada um de nós vai reagir diferentemente às situações que acontecem. Isso é normal. Um pode ter mais medo, outro pode ter menos medo. O menos medo pode causar algum transtorno se a pessoa não pensar direito. Muito medo também pode. Então, nós somos diferentes, né? Por isso que eu digo, nós precisamos buscar o caráter de Cristo, a palavra de Cristo, para sermos mais igual. Esther mostrou ser diferente de muitos. Quando tudo dizia que não tinha jeito, ela acreditou que a solução estava em Deus. Ela nos ensina a não murmurar, a não fugir da prova, indicando-nos que necessitamos estar aos pés do Senhor em todo o tempo. Quando ele diz em todo o tempo, isso é muito importante. A Bíblia diz que nós temos que estar bem com Deus, estar obedientes a Deus, para sermos ajudados em tempo oportuno. Eu não vou lembrar aqui onde está o versículo, porque demora um pouco para procurar também, né? Nosso tempo é curto. Mas o tempo oportuno muitas vezes chega. Nós precisamos estar preparados, pela graça de Deus, recebemos essa ajuda em tempo oportuno. Então, em todo o tempo, mesmo que em meio aos infortúnios, deixa-nos um legado. Quando você não puder fazer mais nada, Deus pode. Amém? Então, nós procuramos fazer a nossa parte, nós procuramos ter coragem para enfrentar os problemas, ter assim, oração, atitude de oração, de gratidão, tudo que nós aprendemos e temos como valores, nós colocamos em prática. Tem hora que não dá mais. Aí Deus vem, Deus age e Deus dá o escape, Deus dá a vitória. Nós precisamos acreditar que Deus cuida, nós precisamos acreditar que Deus é Pai. Né? Mesmo em tribulações como estamos passando no mundo nesse momento, um momento em que o mundo chora, um momento em que o mundo está triste, está aflito, está com medo, nós precisamos aqui nesse momento nos lembrarmos, nós somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Então, se você se achegou a Deus, se você se achegou à sua palavra, se você creu no Evangelho, se você entregou a sua vida a Deus, se coloque na presença de Deus, clame a Deus, peça a Deus, louve a Deus, agradeça a Deus, tenha intimidade com Deus, tenha relacionamento com Deus. Os nossos templos, nossos prédios, nossas igrejas estão fechadas por causa da pandemia, mas a igreja não parou, a igreja está viva, a igreja está agindo. Estamos aqui tentando fazer alguma coisa por vídeo, mas não são paredes, não são distâncias que barram a nossa oração para falar com Deus, não é a distância que vai fazer nós deixamos de amar mais você, você me amar, de estarmos mais juntos como igreja. Continuamos. Com fé nós continuamos, as situações mudam para pior, as situações outras horas mudam para melhor, mas a igreja não para, a igreja está caminhando.
Nós colocamos, a palavra nos deixa bem claro, nós não estamos esperando, nós estamos caminhando. Jesus não falou eu sou o lugar, ele falou eu sou o caminho, a verdade e a vida. É caminho verdadeiro para a vida, é caminhar, é andar, é continuar pregando o evangelho, procurando, como Paulo disse aqui, salvar almas para que elas sejam salvas, continuar vivendo. É de uma forma no templo, se não é no templo é no vídeo, se não é no vídeo é no telefone, é a oração, é tudo que pudermos fazer para continuar. Nós não podemos parar, estar estagnados, aterrorizados diante de situações. Como o povo judeu fez aqui nessa situação, muito pelo contrário, talvez muitos estavam. Esther falou, não, Deus é nosso Pai, Deus vai cuidar, Deus vai dar a vitória, nós vamos fazer a nossa parte, vamos orar, vamos jejuar, nós vamos batalhar espiritualmente, mas Deus vai dar a vitória e deu, amém? Da forma que Deus quis. Então, na lição 2 ainda aqui, na parte 2 da nossa última lição, eu vou ler mais um trechinho aqui, onde fala de Esther e como exemplo para nós sermos fortes. Segundo o pastor Jonathan Cardoso, a palavra grega para forte é dinatos e denota alma forte, capaz de suportar calamidades com coragem e paciência, firmes nas virtudes cristãs. O cristão mais forte não deve atuar de modo egoísta, e sim ajudar os mais fracos. O cristão deve se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, como está escrito em Efésios 6,10, a fim de que possa glorificar ao Senhor e suportar provações de forma honrosa. O problema não é só passar por privações, por sofrimento, é como nós passamos. Muitas vezes nós temos assim, nós chamamos um sofrimento de prova, né? Por exemplo, alguém passou um momento, como eu passei, muitos de vocês já passaram, um momento de desemprego, um momento de dificuldade financeira, e é uma provação, sim. De repente nós passamos aí um período sem dinheiro, dificultoso, depois nós arrumamos um emprego e nós dissemos, olha, eu passei pela prova. Qual foi a prova? Ver se você ficava vivo, comendo, sem emprego, ou como você passou por este período. De que forma foi as suas atitudes, o seu caráter, como que se refletiu a glória do Senhor neste momento difícil aí de desemprego, né? Nós conseguimos, mesmo em meio às tribulações, em meio a essa prova, nós conseguimos manter a postura de cristão, a postura de crente, a nossa fé, a nossa gratidão a Deus, o nosso louvor a Deus. Conseguimos continuar da mesma forma que estávamos antes da prova, durante esta prova? Sim, amém. Passou na prova. Agora só passei por esse período murmurando, deixei os caminhos do Senhor, reclamando, fazendo coisas erradas para conseguir o dinheiro que eu precisava. Eu fui reprovado. Então isso é muito importante a gente conhecer e saber antes de entrar na prova, para que possamos sim passar lá de lá. Eu consegui meu emprego, a minha situação financeira está estável agora, estou recuperando, pagando minhas dívidas, você poder olhar para aquele momento para trás e dizer, Senhor, mas eu não murmurei, Senhor, eu não errei, Senhor, eu não menti, Senhor, eu não roubei, Senhor, eu não enganei. Graças a Deus por eu conseguir passar com problemas financeiros, mas sem problemas com o Senhor. E se nesse momento o Espírito Santo te mostrar alguma coisa, dobre o seu joelho, peça perdão, se conserte com Deus, se levanta e continua caminhando, porque mais provas virão. Amém? Nós estamos caminhando, como eu disse, para o céu. Nesse caminho nós vamos ter tropeços, nós vamos ter dificuldades, vamos ter caminhos mais planos, outra hora não, mas nós vamos caminhar, nós vamos continuar, porque o Senhor Jesus Cristo, Deus está nos aguardando para este grande dia do encontro com Ele nos ares, do encontro com o Senhor, para entrarmos na glória eterna. Amém? Tenha isso em sua mente. Essa é a esperança viva que a Bíblia fala que nós temos que ter. Porque ela não morre com situações, não, ela é viva, ela vai acontecer, é promessa de Deus, está chegando o dia do nosso encontro com o Senhor. Se mantenha em pé, meu irmão, espiritualmente. Talvez nós tenhamos irmãos hoje doentes na cama, com Covid, com outras coisas. Nós tenhamos irmãos passando dificuldade financeira. Temos, não é que temos, sabemos que estão
passando por problemas financeiros por causa de situações de Covid, talvez não pegou a doença, mas está sofrendo, mas se mantém em pé, irmão, se mantém em pé na presença de Deus. Deus vai entrar com a providência, Deus vai te manter, Deus vai te sustentar, tenha fé nisso que isso vai passar. Amém? A parte 2, 3, fala para não ter medo de sonhar. Sonho, eu peguei um trecho aqui para resumir, sonhamos com dias melhores, mas para tornar nossos sonhos em realidade, precisamos demonstrar uma enorme vontade de vencer diariamente, dia a dia, de glória em glória. Sonhar provoca abrir mão de muitas coisas em prol de atos, atitudes e opções que favorecem alcançar objetivos. Esther desejava ver o seu povo liberto e previa isso. Então, nós precisamos sonhar, mas transformar esse sonho em realidade requer objetivos, requer planos, requer empenho, requer renúncia de algumas coisas, que são atitudes que a gente precisa ter para conquistar aquilo que desejamos. Não adianta ficar sonhando, eu preciso ter isso, eu gostaria de ter isso, acho que eu vou ter isso. Não, eu gostaria de ter isso. É possível? Mas é difícil. Por quê? É porque preciso de dinheiro, por exemplo. Então como é que eu vou fazer isso? O que eu vou guardar? Vou fazer hora extra? Vou deixar de comprar alguma coisa? Qual que vai ser a minha atitude, a minha ação para alcançar aquele objetivo? Amém? Então, assim, nós fazemos um plano e nós apresentamos esse plano para Deus. Deus coloca no nosso coração a paz, Deus coloca no nosso coração a coragem, coloca a vontade para realmente partirmos e conquistarmos aquilo. Precisa de tudo isso? Precisa, porque vai ter dificuldade, né? E para que a gente não pare diante das dificuldades, nós precisamos subordinar, submeter os nossos sonhos, os nossos objetivos, os nossos planos ao nosso Deus, ao nosso Pai que é poderoso. Aleluia! Para encerrar nossa lição de hoje, fala que Esther é uma mulher virtuosa. Hoje nós temos muito mais mulheres trabalhando no cotidiano, na vida profissional, nos lares, mas também na igreja, na obra do Senhor, coisa que era mais difícil antigamente. A história da rainha Esther é apenas uma dentre tantas outras histórias encontradas na Bíblia, a qual nos dá a confiança de que, se nos humilharmos, orarmos e jejuarmos, Deus escuta o nosso bramido e transforma a nossa história. Então, um dos grandes exemplos aqui de Esther, além da sua beleza exterior, da sua beleza interior, é a sua atitude, as suas virtudes que transpareciam na sua vida. E principalmente o contato com Deus, a comunhão com Deus, a atitude de buscar, de clamar, de orar, de ter a intimidade de buscar a Deus, de se colocar em Deus, saber que Deus estava ouvindo, saber que Deus era Deus do seu povo. Então nós esperamos não só de mulheres, mas dos homens, de todos os jovens, que nós possamos ser trabalhados cada vez mais pela palavra de Deus, para que possamos ter essa bravura, ter essa vontade, ter essa intimidade para se colocar aos pés do Senhor. A palavra de Deus, se não me engano, em Hebreus, fala que nós temos que ter a nossa alma como âncora na sala do trono, na presença de Deus. Vem tempestade, vem vento, vem correnteza, o navio balança, quer sair, mas está ancorado, está preso numa pedra lá no fundo do mar, do rio, que garante que esse barco não vai ser jogado longe, não vai ser desviado do caminho. Amém? Para encerrar, 3.3 da nossa revista, o Senhor muda situações. Para acabar, eu vou ler só isso aqui, para que você feche aí o seu pensamento comigo. E assim que eu desligar esse vídeo, a gente parta para um bom domingo, para que a gente parta para um dia de graça no Senhor, um dia de presença no Senhor, mais uma semana de luta e vitória. Amém? Esther apresenta que, mesmo diante de circunstâncias adversas, lembra lá atrás que nós falamos, ela tinha crença, ela tinha valores, ela refletia e ela tinha atitudes, a forma como ela agia. Diante de circunstâncias adversas, o Senhor pode mudar o rumo da história. A vontade de Deus é que todos os seus servos
se tornem irrepreensíveis e sinceros no meio de uma geração corrompida. Está em Filipenses 2,15. Vou repetir. A vontade de Deus é que todos os seus servos se tornem irrepreensíveis e sinceros no meio de uma geração corrompida. Esta é a vontade de Deus para todos os seus filhos. Então nós falamos muito em fazer a vontade de Deus, né? Nós precisamos fazer a vontade de Deus, precisamos estar diante da vontade de Deus, precisamos estar subordinados à vontade de Deus. Qual a vontade de Deus? Está aqui, olha. Esta é a vontade de Deus para os seus filhos. Que os seus filhos se tornem irrepreensíveis e sinceros no meio de uma geração corrompida. Por quê? Porque o Senhor nos deixou no meio de uma geração corrompida e o propósito disso é que nós possamos refletir a glória de Deus, nós possamos pregar o Evangelho para que a corrupção saia dessa geração e eles sejam ganhos pelo Senhor, eles sejam salvos pelo Senhor. Amém? Este é o chamado, este é o comissionamento. Esther não foi colocada ali como rainha por acaso. O próprio Mardoqueu deu um toque em Esther lá no começo, lembra? Olha, Esther, faça alguma coisa, porque Deus vai salvar os seus filhos. Se você não fizer, alguém vai fazer. Será que Deus te colocou aí por acaso? Será que você está por acaso aí como rainha? Esther, não, eu estou aqui servindo a Deus, eu sou uma serva de Deus, eu sou... Então ela tomou atitude baseado nisso. Então nós estamos aí no meio do mundo. Eu trabalho, você estuda, trabalha, convive com pessoas que não são servos de Deus, não conhecem o Evangelho, são pessoas com o coração corrompido, uma geração corrompida. E se Deus não nos separou dali, se Deus nos deixou ali, foi para que a gente possa, então, pregar o Evangelho, pregar as boas novas, as boas notícias de salvação para essa geração que ainda não conhece, ou talvez que conhece, mas não crê, ou que creu, mas ainda não deu valor a isso, ou que deu valor, mas ainda não transformou sua vida para refletir isso, ou reflete, mas na hora de uma situação difícil não tem a coragem, a atitude para lidar com as situações de uma forma cristã. Amém? Então, eu tenho um chamado, você tem um chamado, e esse chamado principal do Senhor é que vivamos assim, que vivamos essa maravilha de Deus. E às vezes a gente pode ter desânimo, a gente pode enfraquecer um pouco, mas a gente vai pegar a Bíblia lá, vai ler, vai estudar, vai pegar a palavra do Senhor, vai assistir um vídeo de uma pregação, vai na igreja, vai ver uma pregação, e nós realmente somos recolocados no lugar, nós somos reanimados, porque nós vamos ali, através daquela pregação, daquele louvor, contemplar a imagem do Senhor. Como dissemos no começo, quando nós vamos passar a refletir aquilo que nós contemplamos. Então, meu irmão, contemple a maravilha de Deus, minha irmã, contemple a glória de Deus, contemple as promessas do céu, contemple as belezas do Evangelho, que você vai cada vez mais ser transformado e refletir essas belezas através da sua vida, viu? Deus te abençoe, obrigado pelo tempo aí que você passou comigo, obrigado, meu Deus, porque os irmãos estão aí, obrigado, meu Deus, por esse aparelho que eu estou usando, pelo aparelho que esse irmão está usando, que o Senhor possibilitou que possamos estar juntos por esses minutos, amém? Que o Senhor possa abençoar a sua vida, essa nossa oração, a sua família, te proteger no meio dessa situação que estamos passando, que o Senhor possa fazer o Evangelho fluir em sua vida, através da sua vida, que o Senhor abençoe os alunos da EBD, que abençoe os professores, os coordenadores, o pastor, a pastora, a sua família da nossa igreja, que possa abençoar os pastores, os obreiros que estão aí nessa luta agora mais difícil para conduzir as igrejas. Amém? Continuamos em oração, continuamos em fé e vamos vivendo até que o Senhor venha nos buscar. Amém? A paz do Senhor, um ótimo domingo, uma ótima semana a todos.